Lá no SPF vai ter os IPs de todos os servidores que podem enviar em nome daquele domínio. E aí, depois disso, esse servidor aqui, ele toma alguma determinada ação. Ou ele passa o SPF, ou ele recusa o SPF, ele dá o fail no SPF. Então já estamos aqui na nossa telinha branca para a gente começar a rabiscar aqui. Vamos começar, pessoal, falando sobre o SPF, Sender Policy Framework. É um dos mais fáceis que tem hoje de ser configurado. Você configura ele no ato de migrar ali o seu domínio para a Microsoft. Então, quando você entra ali, clica em adicionar domínio, faz a validação via TXT, você vai configurar para utilizar com o Exchange Online, por exemplo, ele já obriga você a configurar o SPF. E como que funciona o SPF dentro de uma organização? Como que é tratado isso? Como que é a arquitetura dessa tecnologia por trás? Nosso rabisco aqui para cima e a gente vai começar a falar sobre. Vamos imaginar o seguinte, que a gente tem dois servidores. Então a gente tem um servidor de um lado. Meu servidor, já disse anteriormente, ele parece uma porta. Que diabo é isso? Isso aqui é um servidor de e-mail. E do outro lado nós temos também um outro servidor. Pode ser qualquer servidor. Vamos imaginar que esse servidor aqui, 01, ele é o da Microsoft, por exemplo. É o Exchange. E esse aqui, 02, é o servidor de e-mail também. É qualquer outro provedor aí da web. E aí o que acontece? Vamos desenhar aqui acima, porque o nosso SPF é baseado no domínio da nossa organização. Então logo acima a gente vai desenhar uma zona de DNS. Vamos imaginar aqui a nossa zona DNS. E quando você configura o seu domínio, automaticamente você é obrigado a já adicionar ali o registro TXT do SPF. Então, dentro da zona de DNS do seu domínio, você já tem o SPF. Vamos supor que o seu domínio seja contoso.com. Pessoal, agora vamos imaginar o seguinte aqui, tá? Para vocês entenderem como que é essa estrutura por trás do SPF, de como que ele funciona realmente. Quando você vai enviar uma mensagem, então vamos supor aqui que a gente tem uma mensagem. Quando você vai enviar uma mensagem do seu servidor de e-mail do Exchange Online que está configurado com o seu domínio contoso, então vocês têm que entender que, ó, já está configurado aqui o domínio. O que vai acontecer? Essa mensagem ela vai para um servidor destinatário, pode ser qualquer servidor da web, ela vai para esse servidor destinatário e quando chegar nesse servidor destinatário, ela vai precisar entender, ela vai precisar saber se este servidor que enviou, que pode ser qualquer IP da internet, então, por exemplo, 10, 20, 20, 14. Esse servidor destinatário, ele precisa saber se este servidor remetente desta mensagem pode ou não enviar mensagem em nome do domínio contoso.com.br. Então isso aí é o primeiro caso que ele precisa saber. Como que ele faz isso? Como que ele enxerga? Nessa mensagem que foi enviada, ela tem um cabeçalho. Toda mensagem de e-mail que vocês enviam tem um cabeçalho. E nesse cabeçalho aqui, simplesmente vai conter o from. O from é o domínio. Então o servidor de destino, ele já sabe o domínio, porque ele olhou no cabeçalho. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse domínio e ele vai lá no servidor autoritativo, no caso a zona de DNS desse domínio. E ele vai validar, sabe o que? O SPF. Simplesmente isso. E o SPF vai ter ali uma lista de IPs que são permitidos enviar em nome daquele domínio. Foi enviada uma mensagem do servidor do Exchange Online para um servidor de destinatário, que pode ser qualquer um da internet. O servidor de destinatário recebe a mensagem, olha o from no cabeçalho e ele vai lá na zona de DNS deste domínio que está no from e valida o SPF. Lá no SPF vai ter os IPs de todos os servidores que podem enviar em nome daquele domínio. E aí, depois disso, esse servidor aqui, ele toma alguma determinada ação. Ou ele passa o SPF, ou ele recusa o SPF, ele dá o fail no SPF. Então, o SPF, ele funciona dessa forma. É pra gente entender se a nossa mensagem, a mensagem que eu recebi, ou que eu estou enviando, tá saindo do meu servidor, que é o servidor da Microsoft. Então, se o seu domínio tá utilizando o Exchange Online, você só pode enviar em nome do Exchange Online. Por isso que muita gente
confunde, muita gente tem dúvida em relação a MX. Denilson, eu tenho aqui um domínio, contoso.com, e eu quero utilizar este domínio no Exchange Online e na Hostinger, por exemplo. Você não consegue, porque o MX você só consegue apontar para um provedor de e-mail. Então, basicamente é assim que funciona o SPF para fazer a verificação de autorização de envio da mensagem. Aí, o que acontece? Eu vou até mostrar para vocês essa questão do que eu falei, tá? Eu vou abrir aqui o navegador. Vamos acessar um site chamado... Por favor, não pule esse vídeo, não pule, desculpa por atrapalhar sua aula. Mas é o seguinte, eu utilizo os 3 pilares, que é colaboração, segurança e automação, para ensinar sobre o Microsoft 365. E eu desenvolvi um curso para cada um desses pilares, 100% gratuito para você. Então você quer aprender sobre sistema de arquivos no SharePoint e no Teams, quer aprender sobre Purview, DLP, MP, que é rotulagem de dados, Defender for Office 365, parte de automação com Power Automate, com Power Apps, Canvas, tudo isso em um único lugar. Então você pode acessar cursos.denilsonmarise.com.br, escolhe o pilar que você deseja aprender e você vai receber o acesso dentro do seu e-mail. Só se cadastrar e já vai receber lá em poucos instantes. O segundo recado para você: eu sou fundador de uma empresa chamada Atentivo Technologies. Essa empresa, ela é responsável por fornecer licenciamentos da Microsoft a vários clientes finais aqui no Brasil. Então, se você aí precisa de licenciamento, seja para sua empresa ou para um cliente seu, e você quer fazer parte do Support Care Plus da minha equipe, entre em contato conosco, QR Code aqui, ó, que a gente tá te aguardando. Um grande abraço e bom aprendizado. Chama! Vamos acessar um site chamado EasyDemark. Dentro desse site a gente tem várias ferramentas aqui, e aí a gente vai na ferramenta de SPF. Vamos aqui em SPF Record Check and Lookup. Pessoal, aqui você pode colocar o e-mail da sua organização. Eu vou colocar aqui o do MLC, da nossa comunidade aí do MLC. Eu vou dar um check. Ele mostra aqui que foi validado. Ó, esse aqui é o SPF que a gente adicionou lá na nossa zona de DNS. Então, se a gente vir aqui, ó, configurações de domínio, a gente consegue enxergar o SPF já configurado aqui, ó. E olha só, abaixo desse SPF, a gente tem um monte de IP. Todos esses IPs aqui podem enviar em nome da minha organização, tanto IPv4 quanto IPv6. E aí eu vou mostrar uma coisa ainda mais valiosa para vocês entenderem como realmente isso funciona, para a gente validar se esses IPs realmente são da Microsoft mesmo. Vamos entrar aqui e colocar aqui, ó, intervalos de IP Microsoft 365. Microsoft tem uma documentação onde ela deixa disponibilizado os intervalos de endereço IP de vários serviços, tanto do Exchange Online, quanto do SharePoint Online, do OneDrive também, do Teams, olha só. E aí, se a gente vir aqui, por exemplo, pegar aqui este IP, vamos buscar aqui, ele mostra aqui, ó, pra gente. Se a gente pegar qualquer outro IP aqui, e ele vai mostrar aqui pra gente. Então, esses aqui, ó, são os intervalos de IP do Exchange Online que podem enviar em nome do meu domínio. E o SPF, agora que vocês viram isso na prática, vocês perceberam que ele simplesmente serve o servidor destinatário fazer uma simples verificação. Se passar no SPF, ele aceita aquele e-mail. Se não passar no SPF, ele declina aquele e-mail. Então, por isso que é muito, mas muito importante que vocês deixem o SPF habilitado dentro da organização de vocês.